A segunda lei de Newton diz o seguinte, que é o princípio fundamental da dinâmica. O que é que nós precisamos entender sobre o princípio fundamental da dinâmica? Nós precisamos entender o seguinte, que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração imprimida sobre ele. Vejamos só, vamos entender um pouco melhor essa ideia da segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Vejamos. Considere comigo o seguinte exemplo. É algo semelhante àquela brincadeira de cabo de guerra. Vamos lá. Considere, por exemplo, que tenhamos, por exemplo, aqui no meio, um objeto com a massa, vamos supor, de 2 kg. Bom, e aí existe uma brincadeira entre eu fazendo uma força F, FA de, por exemplo, 30 newtons, aqui eu, e do outro lado você, fazendo uma força, por exemplo, FB igual a 20 newtons. Daqui a pouco eu falo sobre essa questão da unidade, desse newton que eu estou apresentando para vocês. Então, o que é que acontece? Eu faço essa força de 30 para um lado, você faz uma força de 20 para o outro. Qual seria, então, a força resultante que atua sobre esse objeto? Suponha que a força resultante vai ser igual à força que eu estou fazendo, menos a força que você faz. Então, a força que eu faço que é 30, que você faz que é 20, a força resultante seria uma força de 10 newtons, tá bom? Então, para esse caso, como você pode ver, a força resultante é igual a 10 newtons, eu poderia também encontrar a aceleração que estava atuando sobre esse corpo. Como a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração, a massa do corpo sendo igual a 2 kg, eu poderia fazer o seguinte: a força 10, que é a força resultante, a massa, que é 2, o corpo, e a aceleração, que é A. Dessa forma, eu poderia naturalmente dizer o seguinte, que a aceleração é igual a 10 sobre 2, ou seja, a aceleração atuando sobre o corpo é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, mas aí o que é que acontece? Eu poderia fazer outros exemplos, né, utilizando essa forma, mas o objetivo nesse momento não é esse. Nosso objetivo vai ser o seguinte. Vamos lá. Como já foi visto, né, que força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração atuando sobre o corpo. Vejamos, no Sistema Internacional de Unidades, a gente sabe que a unidade de aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, nós ficaríamos com o seguinte, né? Se quisermos calcular uma força, por exemplo, de um objeto que tem uma massa de 2 kg e uma aceleração atuando sobre ele de 3 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, nós teríamos o seguinte: força resultante igual a 2 kg, né, que é da massa, vezes 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Dessa forma, a força resultante seria igual a 6 kg metros por segundo ao quadrado. Então, nós não usamos essa unidade no Sistema Internacional de Unidades. Para a força, a unidade que usamos é o Newton, tá ok? Então, um Newton equivale a 1 kg metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Esse N em homenagem ao próprio Isaac Newton. Então, vale ressaltar que a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades é o nosso N. Tá bom? Então, nós podemos resolver o seguinte exemplo. Considere comigo o seguinte: um corpo de 5 kg encontra-se em repouso e é submetido à ação de uma força de intensidade igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Vejamos só, esse problema diz que eu tenho um corpo, ele diz, né? Tá aqui um corpo de 5 kg,
5 kg, e esse corpo é submetido a uma força F igual, de módulo, né, igual a 60 newtons. E ele pergunta qual é a aceleração adquirida pelo corpo. Como é que nós fazemos esse problema? Usando a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, tá bom? A intensidade da força, o módulo da força é 60 newtons. A massa é 5 kg, então posso encontrar a aceleração. Com isso, eu sei que a aceleração vai ser igual a 60 dividido por 5. E 60 dividido por 5 é 12 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração para esse corpo é 12 metros por segundo ao quadrado. Esse é um exemplo puramente ilustrativo, para ter ideia de como usa a segunda lei de Newton, e a partir de agora já vou fazer outro exemplo um pouco mais sofisticado. Vamos então resolver mais um exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: um carro de 1.200 kg com velocidade de 162 km por hora choca-se com uma árvore e gasta 0,3 segundos até parar. Qual foi a força imprimida pelo carro sobre a árvore durante essa colisão? Vejamos o seguinte para resolver esse problema. Vejamos, olha, nós já sabemos que força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Essa é a primeira informação que nós temos que usar, que força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, tá bom? A massa desse carro, ele diz no problema que é 1.200 kg. A velocidade com que ele se choca com a árvore é uma velocidade inicial que é igual a 162 km por hora, tá bom? Essa velocidade eu tenho que convertê-la para metros por segundo, para ficar dentro do sistema internacional de unidades. Então fica uma velocidade de 45 metros por segundo, tá bom? Essas informações são importantes. Então ele vai até parar, né? Ele se choca com a árvore e para depois da colisão. E essa velocidade final, quando ele para, é zero. A velocidade inicial, o tempo que ele gasta durante a colisão, que ele diz no problema, é um tempo de igual a 0,3 segundos. Pois bem, como força é igual a massa vezes a aceleração, com essas informações de velocidade inicial e tempo, eu posso encontrar a aceleração, ou nesse caso, a desaceleração do carro, né? Porque ele vai até parar, usando aquela equação V igual a V0 mais AT, tá bom? A velocidade final desse carro é igual a zero, a velocidade inicial é 45 metros por segundo, a aceleração eu não sei e o tempo é 0,3 segundos. Então eu pego esses A 0,3 e mudo de membro, né? Ele muda de sinal, fica 0,3 A, aí ele vem negativo, tá bom? Igual a 45. Então o A vai ser igual a menos 45 sobre 0,3. Essa divisão, então, de 45 por 0,3 vai dar 150 metros por segundo ao quadrado, né? Como a aceleração dele, como a velocidade dele é muito alta, a aceleração automaticamente é alta também. Assim, né? No caso, menos, tá bom? Esqueci o sinal de menos. Agora, o que importa pra gente é o módulo da aceleração nesse caso, tá bom? É o módulo da aceleração. Então, o módulo da aceleração, né? Ela dá o valor negativo. O módulo de A é 150 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, como é que eu calculo a força? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser igual a massa, que é 1.200, vezes a aceleração, que é 150. Fazendo esse produto aqui de 1.200 por 150, vai dar 180.000 newtons, que é uma força, né, absurda, né? Qual é a conclusão que a gente tira em relação a esse problema? A resposta, então, é essa daqui, tá bom? 180
newtons. Qual é a conclusão que a gente tira desse problema? É que não dirija o seu carro com uma velocidade de 162 km por hora. Isso é muito perigoso, tá bom? Essa é a conclusão que a gente tira. Bem, acabando esse exemplo agora, nós podemos iniciar o estudo da terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e reação.